Olá, bom dia. Se você vai assistir de manhã, se você vai assistir à noite, boa noite. Se você vai assistir à tarde, boa tarde. E se você está assistindo esse vídeo de madrugada, tem um propósito. Que o Senhor fale ao seu coração e que você seja enchido do Espírito Santo, para que você não faça nada de errado. Em nome de Jesus, a solução para todos, ok? Então nós vamos. Esse canal aqui é um canal YouTube Ranildes Barros, é um canal apenas da leitura da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos comemorar domingo o aniversário da Bíblia de novo, um dia que comemora a Bíblia Sagrada, né? No segundo domingo do mês de dezembro. Então, esse domingo vai ser lembrado isso em todas as igrejas batistas, não sei nas outras, né? E vamos ler nesse momento o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tá bom? Então, abra sua Bíblia e acompanhe aí. Paulo em Efésios. Lembra que Paulo estava na terceira viagem missionária, né? Então, Paulo fazia como nós estamos fazendo hoje, as viagens missionárias de ir evangelizar outros povos. Nós estamos indo evangelizar os ribeirinhos. Então, Paulo também ia, né, anunciar a palavra de Deus. E vamos ver o que ele diz no capítulo 19. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou até Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Ele perguntou para eles. Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então, Paulo disse: João Batista, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também diziam ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Eles precisavam crer, né? 5. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem do Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. 8. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diretamente na escola de um homem chamado Tirano. 10. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Assíria, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lençóis e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam espíritos maus. 13. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam.
Estamos lendo Atos 19. Agora o versículo 14, tá bom? Acompanhe aí na sua Bíblia. Os homens que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote, mas certa vez um espírito mau disse a eles: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? 16. Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com roupas rasgadas. Então é um trabalho sério, né? Você que prega aí a palavra, você precisa se preparar espiritualmente, né? Jejuando, orando intensamente. Quando você for, alguém tem que ficar intercedendo para que o Senhor use você, porque isso não é brincadeira, certo? Se você for de qualquer jeito, você vai ser envergonhado. 17. Continuando a leitura. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. 18. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas mais que haviam feito. 19. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Aleluia. Muitas pessoas sendo libertas, tá vendo? Continuando. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegava a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Amém. Continuando, 21. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. 22. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Desordem por causa do caminho do Senhor. 24. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está falando. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase todas as províncias da Ásia. 27. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e também de ser destruída. A grandeza dessa deusa, adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. 28. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana do Efésios! Diana do Efésios! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão
agarrou Gaio e Aristarco, dois macedônios que viviam com Paulo, e os arrastaram até o teatro. 30. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província que era amigo de Paulo mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. 32. Naquela altura, os acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completo desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. 33. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Certo? 34. Estamos lendo Atos 19, agora o versículo 34. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Olha só. Viva a grande Diana de Efésios. 2 horas gritando isso. Imaginem, gente. 35. Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: desculpa. Cidadãos de Efésios, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofereceram a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações em tribunal, pois para isso há dias certos de reunião. E também existem os governadores, certo? 39. Porém, se vocês querem, mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei. 40. Pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivos para toda essa confusão. E nós não poderíamos justificar tudo isso. 41. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Então, ele tentou acalmar o povo aqui, certo? Falando umas palavras para que eles se acalmassem. Porque eles estavam muito eufóricos, Porque assim, uma pessoa inflama outras, Então, foi o que aconteceu aqui com esse povo. Os vendedores, estavam inflamando o povo, porque eles iam perder a venda, tanto das imagens que eles faziam da Diana, quanto da adoração que tinha naquele lugar por Diana, Então, eles inflamaram o povo para que não acabasse aquilo, Então, o livro de Atos mostra uma caminhada dos discípulos pregando a palavra e os desafios que aconteciam naquele lugar, Hoje não é diferente. Então, vamos louvar, ou vamos orar nesse momento a Deus, tá? Pedindo a sabedoria dele, Assim como Paulo, todos tiveram, que a gente possa ter sabedoria no falar de Cristo, tá bom?
Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer mais uma vez pela leitura da tua palavra. Acabamos de ler Atos 19, Senhor, que fala das dificuldades que os teus servos tiveram, Senhor, através de algumas pessoas que inflamaram contra eles, contra o que eles pregaram, Senhor. E nós queremos aqui te entregar também o nosso caminhar contigo, a nossa vida espiritual, te entregar, Senhor, os nossos obstáculos, entregar todas as pessoas, Senhor, que tramam coisas contra os teus servos, Senhor, que elas possam ser resgatadas por ti, Senhor. E como diz a tua Bíblia, elas possam ser nossas amigas espirituais, sim, através da conversão. Te entregamos, Senhor, este dia, esta manhã. Te agradeço pelo privilégio que tenho de ler a tua palavra e colocar no meu canal Rânio Barros, Senhor. Um canal, Senhor, específico da leitura da Bíblia. Abençoa esse canal, Senhor, que vidas possam ser alcançadas através de cada vídeo. Essa é a minha oração. Com perdão, Senhor, dos meus pecados. Eu te oro. Amém, Senhor. Beijo e até a próxima.